Se você está com dificuldade em fazer a sua redação, fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou passar dicas importantes para vocês. E eu trouxe aqui como exemplo uma redação, tá? Do concurso da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, de um aluno que ele tirou quase 100, a nota da redação valia 100, e ele tirou quase 100 na nota. Ele tirou, se eu não me engano, de 85 a 90 pontos na redação. Eu vou mostrar para vocês aqui, como peguei de exemplo, como ele utilizou uma estrutura padrão que a redação exige de todo candidato, para você fazer de forma legível, de forma com que os analisadores ali, que irão analisar a sua prova de redação, irão aceitar e pontuar os pontos importantes da sua prova de redação. Então eu vou passar aqui dicas para vocês, mostrando como exemplo essa redação aqui de um aluno. Não vou divulgar, óbvio, o nome dele aqui e nem os dados deles. Eu pedi permissão para ele para estar mostrando aqui e exemplificando, e também para você aí que está com dificuldade de fazer uma redação, de como estruturar uma redação, de como começar uma redação, tá? Então eu vou passar aqui pontos importantes para vocês aí se saírem bem na redação e começar a treinar de forma consciente e da forma correta. Lembrando que não só nas provas objetivas, como também na redação, você tem que ter técnicas, você tem que ter um padrão, né, que a banca ou que a prova exige, tá, de todo concurso ou até mesmo do Enem. Vamos, por exemplo, aqui para vocês, essa prova da Silicon, do concurso da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, ela exigiu um padrão igual o padrão que o Enem cobra. Como foi o padrão? O padrão que o Enem cobra é um texto argumentativo. Ele dá o texto ali para você ler, que é um texto de apoio. Você não pode pegar informações desse texto, tá? Senão você zera, ok? E também você tem que defender a sua tese, o seu ponto de vista, em terceira pessoa. Você não pode se colocar em primeira pessoa. Você tem que ser de forma em terceira pessoa, tá? Defender a sua opinião, a sua tese. E eu vou falar aqui para vocês essa redação de como esse aluno, né, que passou aí, foi um dos primeiros colocados nesse concurso, tá? Ele estruturou a sua redação e vocês podem pegar, ok, como exemplo essa redação aqui e começar a fazer a sua, começar a treinar. Na verdade, eu indico para vocês aí que tá treinando redação, praticar pelo menos uma vez por semana, no mínimo uma, no máximo 3. Façam uma redação, tá? Tem vários temas aí, você pode até pegar temas anteriormente dos concursos do Enem ou de vários outros concursos aí, tem vários temas. Ver a banca, como que a banca do concurso que você vai fazer, qual que é a estrutura que ela cobra a redação. Na maioria das vezes, tá, em 100% dos casos, cada banca ela cobra uma estrutura de redação. Por exemplo, a Selecom ela costuma a cobrar de acordo com o cargo, mas a maioria das vezes ela cobra mais a redação argumentativa, tá? Ela cobra argumentativa e dissertativa, mas na maioria das vezes é argumentativa mesmo que ela cobra para você defender a sua tese, né, o seu ponto de vista. Mas, igual eu falei, pesquisa provas anteriores de redações da sua banca para você analisar de qual maneira, de qual forma a sua banca cobra, se é dissertação, se é argumentativa, se é um texto descritivo, se é um estudo de caso. Assim você vai se aperfeiçoar, vai treinar e vai ser mais eficiente, eficaz na hora de você fazer a sua redação. É como eu falei, estudar para concurso público ou para qualquer vestibular não é você sentar na cadeira e estudar 3, 4, 6 horas por dia, ok, pessoal? É você pegar e estudar de forma planejada, eficaz e objetiva, estudando no que realmente a banca cobra. Não tem como, nenhum candidato ele pode ser o mais inteligente do mundo, se ele não estudar com estratégia, com eficiência no que realmente vai cair na prova, ele não vai passar, ele vai se frustrar, vai perder um tempo absurdo, ok? Então esse é o principal incentivo aqui no canal, é você estudar com qualidade, eficiência e com menos tempo, estudar da maneira correta, com estratégias,
tá? Que eu aponto aqui no canal, que eu vou trazer muito mais estratégia, não só de redação, como também de provas objetivas aqui para vocês, dicas, entre outras coisas. Por isso que eu já peço para você, deixa o like, se inscreva no canal, que você somente vai sair ganhando. Então, para você poder me ajudar, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, deixa seus comentários também e vamos pro vídeo. Lembrando, pessoal, que se esse vídeo ficar muito longo, porque o objetivo aqui é explicar detalhadamente para vocês, ok? Se ficar muito longo, o que eu aconselho para vocês fazerem? Coloca aí na velocidade do vídeo em 1,5, ok? Que vai ter uma velocidade não muito rápido e nem muito devagar, porque aí você vai conseguir acompanhar. E aí, se você vê algum ponto importante, coloca, que eu vou falar aqui na redação, coloca em 1, coloca na velocidade normal para você escutar de forma mais correta, beleza? Porque o intuito aqui é explicar de forma bem explicada para você não sair com nenhuma dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, deixa aí a sua dúvida nos comentários, beleza? Vamos aqui para a redação pontuar e passar as dicas para vocês aqui dessa redação. Em primeiro lugar, o aluno ele colocou aqui o tema da redação foi o combate ao vandalismo e a preservação do patrimônio público, tá? Esse foi o tema da redação lá de Lucas de Rio Verde. O que ele fez? E o que eu aconselho vocês fazer também, que é da maneira correta. O analisador lá, ele quer que você, quando ele vai analisar a sua redação, ele quer que você seja objetivo, ok? Ele quer que você seja objetivo ali, ele não quer que você fique enrolando, ok? Ele quer que você seja objetivo no tema que está cobrando. E quando o aluno, ou quando você for, por exemplo, você faz um retorno do tema, o combate, ele colocou aqui, o combate ao vandalismo e preservação do patrimônio público tem grande importância na sociedade e para os estados e municípios. Logo, é de grande valia a sua preservação e segurança. Ou seja, ele fez uma retomada do tema, que é muito importante isso. E isso demonstra para o analisador lá que você está falando sobre o tema, sobre o assunto, ok? Você não está desviando sobre o assunto. E ele também colocou aqui alguns conectivos que é muito importante também na prova da redação, ok? Para ligar termos, tá? E frases e orações, que é muito importante. E ele deu uma retomada aqui como exemplo. Ele citou, que é muito importante no texto argumentativo, você dá exemplos que têm impacto na sociedade. Então ele falou aqui que tem grande importância na sociedade para os estados e municípios, ok? Então, quando você faz uma exemplificação, quando você coloca exemplos, quando você fala que é de forma democrática e de forma no contexto geral nacional ali, como ele citou aqui, é importante na sociedade e para os estados e municípios, você dá um ênfase que é uma importância geral, de acordo com o tema que é cobrado, ok? Aí aqui ele colocou um conectivo que é muito importante também. Ele veio aqui, ó, em primeiro lugar, o combate ao vandalismo dos patrimônios públicos tem causado preocupações diante das autoridades responsáveis pela sua preservação e manutenção. Ou seja, aqui ele colocou um conectivo, tá? Ele fez aqui, ele explicou o combate ao vandalismo do patrimônio público. Ele explicou se é uma forma, o que tem causado, né? O que tem causado o vandalismo, se está beneficiado ou só está causando problema. Ou seja, ele pegou o mesmo tema aqui, um tópico, ele dividiu por tópico, na verdade. Aqui ele falou sobre o combate ao vandalismo nesse primeiro parágrafo. Então ele retomou, ok? Ele retomou aqui sobre o vandalismo dos patrimônios públicos e explicou. Ele falou aqui, ó, tem causado preocupações diante das autoridades responsáveis pela sua preservação e manutenção. Então ele dividiu por tópicos esse tema, tá? Que eu aconselho também você colocar os tópicos aqui na introdução, ok? Bem explicado, e depois explicar ele no seu desenvolvimento, ok? E aí, dependendo do tipo de texto que a redação cobra, você fazer uma retomada do tema que se cobra. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui passando para vocês esqueletos de uma redação, onde você vai poder baixar o arquivo e você pode fazer por padrão baseado nesse esqueleto de redação e começar a treinar. Esse aluno utilizou esse esqueleto aqui de redação e por isso que ele foi com uma nota muito boa, ou seja, ele usou uma estratégia de redação, ok? Aí ele veio aqui, ó, ele explicou, visto que a cada ano vem aumentando o número de
de vandalismo, ou seja, ele falou que o número de vandalismo vem aumentando, e realmente vem aumentando o número de vandalismo, ou seja, ele explicou aqui o que ele falou. Aí, como por exemplo, ele citou exemplo, em Cuiabá, a construção dos pontos de ônibus da Bispo e Estação, entre outros, foram depredados, roubados os fios, cabos de energia e de TV, deixando seu acesso quem mais precisa, o cidadão de bem, e sendo fechada pela prefeitura, ou seja, aqui ele exemplificou o que realmente aconteceu, tá? Para quem não é de Cuiabá, realmente aconteceu esse imprevisto lá. Eu pesquisei e realmente a Estação Bispo, que é uma das principais lá da capital, os usuários de droga, pessoas de rua, eles assaltaram lá e roubaram cabos, fio, e deixou à mercê de quem mais precisa, que é o cidadão de bem. Ou seja, ele exemplificou aqui o que realmente aconteceu lá na Estação Bispo. Ou seja, a pessoa que vai analisar a sua prova de redação, ele adora isso aqui, ó, aumentem muito a sua nota, você exemplificar o que aconteceu. Aí aqui no segundo parágrafo, ele iniciou assim, ó, vale ressaltar o conectivo que ele colocou, vale ressaltar que o patrimônio público não se trata apenas de obras feitas pelos municípios e estados. Dessa forma, o patrimônio público já tem a sua importância histórica e com um grande valor econômico e turístico para o país. Então, a sua preservação deve ser levada muito a sério pelas autoridades competentes, porque a sua reconstrução e manutenção é considerada de alto valor financeiro. Ou seja, aqui ele deu outros exemplos, tá? Que realmente o patrimônio público ele tem um valor muito não só na parte econômica, como também na parte turística, né? Que atrai muito turista a conhecer a cidade, a conhecer o patrimônio histórico. Então a sua manutenção e reconstrução é considerada de alto valor, né? Financeiramente, isso é verdade, né? Até mesmo que a maioria dos patrimônios públicos hoje em dia, ele não tem uma reconstrução, ele tem apenas uma manutenção ali, dificilmente, só se for muito depedrado, muito desgastado, que tem a sua reconstrução, como se trata de um patrimônio público. Então aqui ele citou exemplos, tá? Ele colocou aqui, ó, o tema, ele colocou, no caso, separou por tópicos aqui, tá? Ele colocou aqui, ó, vale ressaltar o patrimônio público não se trata apenas de obras feitas pelo município e estados, ou seja, ele dividiu o tema em tópicos para explicar na redação. E quem vai analisar a sua redação, ele adora esse tipo de exemplo. Lembrando aqui outra dica que eu vou passar para vocês, quem vai analisar a sua prova, eles adoram no texto exemplo, você dá exemplo do que aconteceu, do que acontece, porque a redação nada mais é você ter o conhecimento de mundo, tá? Depois eu vou falar mais a fundo sobre isso aqui, eu vou soltar um vídeo aqui para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí ele colocou aqui a sua conclusão. Como se trata de um texto argumentativo, você tem que defender a tese. E aqui ele defendeu a sua tese aqui na conclusão. O que ele colocou? Colocou assim, ó, portanto, o combate ao vandalismo e preservação do patrimônio público tem que ser preservado também pelas pessoas que fazem uso e denunciar atos de vandalismo. É notório que a Guarda Civil Municipal usou aqui, entre aspas, né, para destacar, né, o trabalho da Guarda Civil Municipal dos municípios tem a sua eficiência, já que um dos seus principais princípios é da preservação do patrimônio público dos entes da administração direta e indireta. Ou seja, ele defendeu sua tese falando que não só a Guarda Civil Municipal tem a sua importância, como também as pessoas que fazem uso, né, de qualquer patrimônio público. Porque, para você que não sabe, patrimônio público não é só aquele que tem valor turístico, histórico, tá? É qualquer tipo de obras do Estado, da União ou do município. Então ele exemplificou e defendeu a sua tese, que não só a Guarda Civil Municipal tem a sua importância, como também as pessoas que fazem uso dela. Ok, pessoal? Bom, lembrando também para você aí, que acha que para fazer uma redação tem que ter uma letra perfeita, não. A letra sua não tem que ser perfeita, tá? Outra dica que eu vou passar para vocês, ela tem que ser legível. O que é legível? Legível é quando o analisador lê a sua prova e ele entende o que você está escrevendo, ok?
Tô quebrando esse padrão aqui porque muita gente fala que tem que ter uma letra linda. De nada adianta você ter uma letra linda e se você não saber fazer uma redação. Como você pode ver aqui desse aluno, ele não tem uma letra linda, maravilhosa, só que a redação dele foi dentro do padrão que a prova cobra do texto argumentativo.